Ok, estamos sendo filmadas. Então, vamos iniciar a nossa aula, capítulo 8, do curso A Fé Não é Cega. Quem pode oferecer nossa primeira oração? Eu posso. Querido Pai Celestial, nós agradecemos por hoje, agradecemos por essa aula, agradecemos por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Até as aprovações. Que possamos aprender e usufruir dos ensinamentos que a professora vai nos dar hoje e que o Senhor possa abençoá-la, Pai, por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento para compartilhar conosco. Que possamos ter uma boa aula e sentir o seu Santo Espírito. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada, Gê. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Quando Virão os Anjos. Mas para fazer o link, como eu não estava com vocês na aula passada, então, primeiro, na aula 6, que foi a última aula que eu tive com vocês, nós falamos sobre a relação entre a fé e a razão. Na aula 7, vocês estudaram com a irmã Simone sobre ir além do equilíbrio, porque na aula 6 nós estudamos sobre esse equilíbrio entre a fé e a razão. Na aula 7 foi ir além desse equilíbrio. E agora nós vamos falar sobre Quando Virão os Anjos. Este é o nome do capítulo 8 do livro. Mas eu gostaria de ouvir de vocês sobre o que ficou da aula 7 para vocês, porque esse daqui é realmente uma continuação. Alguém gostaria de comentar? Tá, Grazi não assistiu. Ok. Então, Eu tá acho bom. interessante que eu estava falando com o microfone desligado. Nossa, já está tão calada. É porque tá meio barulheira aqui, que o vizinho tá pegando móvel na casa dele, eu tô desligando o som. Aí eu falei que eu sou desligado. Assim, na aula passada, que eu me lembre, foi falado sobre... Né? Foi de novo falado sobre uma outra aula, que foi até a Simone que deu, que foi a respeito das mulheres, né? Sobre o nosso chamado divino de ser mães, sobre como, ela falou assim, como aqui todas são mulheres, como vocês se identificam, né? Com essa provação do mundo de que tem que arrumar um emprego e tem que trabalhar, porque assim, numa aula dela que ela deu aqui pra gente, acho que foi na quinta aula, Não. numa outra aula, aí ela falou sobre o fato do discurso que o profeta deu a respeito de as mulheres ter o seu trabalho principal ser cuidar dos filhos, né? Seu chamado divino ser isso. E aí um grupo na escola, lá na escola BYU, aproveitou disso, alguns homens, para dizer que as mulheres não deveriam estar estudando, não deveriam estar na faculdade. Sim, sim. Aí, foi essa história, não sei, não lembro qual é o capítulo. Lembro que eu falei, eu absorvo conhecimento. Pois é, aí ela usou isso de novo na aula, a respeito da diversidade, né? De como a gente pode se manter a nossa fé mesmo com as tribulações. Ela usou de novo o mesmo exemplo que ela usou nessa aula, usou agora, como a gente já tudo era mulher, né? Ela falou assim, então, eu vou usar esse método para vocês. Como é que vocês se comportariam se tivesse passando por uma situação assim? O que na aula era a gente se pôr em posicionamentos que a gente seria testados, né? Porque eu lembrei muito da Grazi também, mas a Grazi não estava na aula. Sim, sim, porque justamente o capítulo 7 ele fala sobre ir além do equilíbrio, é que quando nós buscamos o caminho do discipulado, inevitavelmente nós vamos ter que passar pelo nosso Getsemane. Então, isso é ir além do equilíbrio. Esse é o capítulo 7. Isso. Ela botou outras situações, várias situações a respeito de conflitos de política na igreja, falou sobre a gente se manter, como foi falado também na conferência, né, sobre
não sei, não manter a discórdia, que foi uma coisa assim que foi um tapa na minha cara, porque recentemente eu tive uma discussão no grupo da ala por causa disso. Porque, assim, eu já vi muitos membros chateados, assim, eu já vi casos de membros se afastarem da igreja mesmo, por causa dessa militância política dentro da igreja, que é Certeza. errado, né? A igreja não tem um posicionamento político. E aí, nesse dia também, eu estava com o Santo Bom, eu falei assim, olha, irmão, já que é para falar sobre política, vamos mudar o nome do grupo aqui, né, que é o grupo Ala Castanheira, vamos botar grupo para falar sobre política. E botei. Eu lembro que Mas, você chegou a comentar sobre isso na outra pois aula. é, mas aí nessa aula foi falar sobre isso, né? Sobre a gente ser uma pessoa, manter o nosso ser É, discípulos de Cristo, mesmo nas tribulações. E assim, hoje, olhando para trás sobre essa aula e sobre o que aconteceu, eu estou vendo uma série que é Os Escolhidos, e que fala, né, sobre a história dos apóstolos, quando foram chamados e tudo mais. É uma série que tá na Netflix. É a D alguma coisa. Deixa eu acho uma coisa assim. E aí eu falei assim, realmente eu sou o Simão na história. Mãe, eu prefiro o Matheus nessa série. tá bom. Então, ó, novamente passando aqui para vocês, a partir desde a aula 6, vocês podem ter, se vocês desejarem, essa oportunidade de liderar uma discussão a respeito de um dos temas, tá bom? Voltando novamente para nosso modelo, que vai até o final do curso, que é até o final do livro. Hoje nós vamos estudar bastante essa parte aqui da complexidade, de poder passar para essa simplicidade além da complexidade. E só uma pergunta para vocês duas aqui. Já ficou bem claro isso para vocês? Essa simplicidade inocente, complexidade, simplicidade além da complexidade? Sim ou não? Para mim, já. E aí, Grazi? Pode refazer a pergunta, porque eu estou dando café para as duas aqui. Eu não ouvi direito. Se já está bem claro para você esse conceito, simplicidade, complexidade, simplicidade além da complexidade. Já na prática. Ótimo, ótimo. Então, lembra que o tema do capítulo é Quando Virão os Anjos? Então, o que são anjos para vocês? São pessoas que, em determinado momento, elas serviram para mim como o Senhor, sabe? Me ajudaram no momento difícil, ou estiveram comigo, né? Porque às vezes só de estar perto, só de um abraço, às vezes é ser um anjo em nossas vidas. Muito bom. Deixa eu ver aqui, eu vou dar. Quem pode ler? Isso é do Guia do Estudo das Escrituras. Há duas espécies de seres nos céus, chamados anjos: os que são espíritos e os que possuem corpo de carne e ossos. Os anjos que são espíritos são seres que ainda não obtiveram um corpo de carne e ossos, ou são aqueles que já tiveram um corpo e aguardam a ressurreição. Os anjos que têm corpo de carne e ossos foram ressuscitados ou são seres transladados. Sim. Então, esses anjos, seres celestiais, há dois tipos: os que ainda não obtiveram um corpo e os que já obtiveram e estão aguardando a ressurreição, ou já obtiveram e já ressuscitaram. Então, nós temos o caso, as escrituras, né, elas são cheias, repletas de experiências com anjos, aparição de anjos para muitas pessoas, muitos profetas, muitas pessoas. E eu gostaria de ouvir de vocês se existe algo, na visão de vocês, que nos impede de ver anjos. E o que seria isso?
E aí, para vocês, há algo que nos impede de ver anjos? Quando a gente não está no espírito, a gente não tem como ver algo espiritual. Na carne, no caso, né? Quando a gente está na carne, a gente não tem como ver algo espiritual, só da carne. Muito bom. Olha aqui, aqui já faz parte do livro, tá? Quem pode ler? O véu que separa o céu e a terra normalmente nos impede de ver o Senhor e seus anjos. Entretanto, nos primórdios de nosso crescimento espiritual, podemos passar por momentos inconfundíveis quando o véu vai ficando mais fino e a nossa crença se transforma em certeza. Que impressionante! E isto não é o real? Exclamamos, e a alma responde, sim, porque é a luz, e pode ser discernido. No entanto, nosso discernimento dessa luz não gera um conhecimento perfeito. Precisamos ainda nutrir a árvore da fé para criar raízes no dia a dia. Quando chega o calor do sol e a brasa, na esfera e na luta por uma luz maior, nossa labuta pode durar muitos anos. Gostou? É a minha consciência, entendeu? É a sua aluna de brinde que falou legal. Então, o véu, né? Normalmente ele impede isso, mas nesses primórdios aí do nosso crescimento espiritual, nós podemos sim passar por momentos inconfundíveis de experiências espirituais e como ele cita a alma, que em Alma 32, que nós vamos falar. Isto não é real? É real. Só que isso ainda não é suficiente, porque não é um conhecimento perfeito. Ele fala que nós precisamos nutrir essa árvore para que ela crie raízes. Para vocês, qual é a importância de se criar raízes espirituais? Desculpa que eu estou com uma tosse seca bem irritante mesmo. Qual a importância de criarmos raízes? Eu acho que é como a parábola que a Carmen gosta, né, das sementes pelo caminho. Lá ele mesmo fala que a respeito das coisas que, se a gente não tem um alicerce firme, né, uma casa sobre a rocha, a gente vai acabar se afastando do caminho, vai acabar desmoronando. Quando a gente ouvir um não, a gente não vai permanecer obediente ao que o Senhor nos pede. A gente vai se questionar e vai acabar focando nas falhas, né, dos seres humanos e vai acabar fazendo coisas que não devemos fazer. Vamos perder nossa razão. Na verdade, a gente vai para a razão e esquece da fé. Vamos perder a nossa fé. Então, muito bom. Então, como qualquer árvore, como você bem citou dessa parábola, se não tem raízes, qualquer coisa, qualquer vento de doutrina vai nos levar. O sol, né? Citando a escritura, o calor do sol vai queimar esta árvore porque ela não tem raiz. E o Helder, ele fala sobre períodos cruciais de avanço espiritual, que é o que pode fazer com que nós tenhamos esses momentos, né, de inconfundíveis de experiência espiritual. Grazi, pode falar e depois eu falo sobre esses momentos aqui. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Jó, quando eu estava estudando Jó, que ele passa por uma situação bem complicada, né? Mas Jó, ele não abandona o Senhor porque ele tinha essas raízes. E aí tem uma parte do capítulo 14, versículo 8 e 9, que fala assim: suas raízes poderão envelhecer no solo,
e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Essa é a importância de ter raízes, porque quando a gente tem essas raízes, ao qualquer cheiro das águas, que no caso seria o espírito e aquele espiritual que a gente já conhece, a nossa raiz, que já está lá fundada, vai ter uma árvore brotada. E é assim que Jó se comparou, que ele tinha essas raízes, mas ele precisava desse cheiro das águas. Mas a raiz foi essencial para que ele ficasse. Quando a gente não tem a raiz, qualquer vento, como você falou, nos arranca, porque a nossa raiz não é alicerçada. Então, é necessário ter essa raiz alicerçada, porque a gente não vai conseguir ser arrancada facilmente do evangelho. Perfeito, Grazi, muito bom. Exatamente. Então, existem experiências que nós temos a chama da conversão muito viva em nossas vidas. Geralmente, na época do nosso batismo, serviço missionário, na época da faculdade, quando ele fala quando nos apaixonamos. Então, nós temos esses momentos inconfundíveis de conversão. E ele vai fazer um comparativo aqui. Hoje nós vamos estudar um pouco da história da igreja. Porque ele vai fazer esse comparativo entre o templo de Kirtland, o período ali de Kirtland, de 1830 a 1838, 8 anos, e a nossa vida atual comparada ao templo de Nauvoo, período de Nauvoo, de 1839 a 1846. Então, ele fala que esse avanço espiritual seria ali, nós vamos fazer essa analogia hoje, de que o nosso avanço espiritual, o nosso início, quando nós estamos na simplicidade, lá com Kirtland, e a nossa vida atual com Nauvoo. E isso vai ilustrar algo que nós já estamos falando bastante, que é ir da simplicidade à complexidade e da complexidade a uma nova simplicidade. Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre Kirtland. Começando. Quem pode falar? Kirtland foram os anos dourados ali da igreja, os primórdios da igreja. Foram anos extraordinários, tanto para Joseph quanto para os santos. E muitos eventos maravilhosos aconteceram em poucos anos. Quem pode ler? Os primeiros anos em Kirtland. A visão no bosque, a publicação do livro de Mórmon, a organização da igreja, o entusiasmo, início do trabalho missionário, a escola dos profetas e as poderosas revelações delineando um glorioso futuro. Sim, então, os irmãos nem faziam ideia, os santos não faziam ideia do que estaria por vir poucos anos depois, né? Que seriam as perseguições, ser expulso de suas casas, e tudo que aconteceu. E então nós vamos agora nos dedicar mais a falar sobre a dedicação dos dois templos. O que estava acontecendo nesse período exato da dedicação do templo de Kirtland e depois do templo de Nauvoo. Lembrando dessa comparação, trazendo para nós que o templo de Kirtland é os nossos primórdios ali, é quando nós estamos imergidos na simplicidade. E aí, quem pode ler sobre dedicação do templo de Kirtland? Na verdade, a dedicação do templo de Kirtland, em março de 1836, foi provavelmente a maior manifestação espiritual da história da igreja em nossos tempos. Joseph escreveu que logo após a oração dedicatória, Frederick G. Williams levantou-se e testificou que, durante a oração, um anjo entrou pela janela e sentou-se entre o patriarca Smith e ele. David, não vou saber falar esse nome, também havia visto anjos no edifício. A gente vai continuar aqui. Pode ler. Posteriormente, o irmão George A. Smith levantou-se e passou a profetizar quando se ouve um ruído semelhante ao som de um vento forte e impiedoso
que preencheu o templo, e toda a congregação se levantou simultaneamente, sendo movida por um poder invisível. Muitos começaram a falar em línguas e a profetizar, e vi que o templo estava repleto de anjos. Joseph Smith disse o seguinte na reunião de encerramento: o Salvador apareceu a alguns, enquanto anjos ministraram a outros. E foi um dia de Pentecostes, e uma investidura foi algo real, para ser lembrado por muito tempo, pois o som partirá deste lugar para todo o mundo, e os acontecimentos desse dia serão registrados nas páginas da história sagrada para todas as gerações. Então, para vocês, como vocês se sentiriam em uma reunião como essa? Eu, quando era novinha no Evangelho, eu fui no templo a primeira vez, né? Isso foi em 2018. Eu batizei em 2016, 2018. E eu fui para o templo de Recife. Na época, as caravanas iam para o templo de Recife. E aí eu me lembro que eu não tinha investidura nessa época, né? E quando eu fui no templo a primeira vez, eu também não fui para fazer investidura. Eu fui só para o batistério. Mas mesmo assim, foi uma caravana que até hoje é lembrada pelos líderes e tudo mais, porque quem foi para sessões de investidura e tudo mais, ouviu anjos cantando na sala de investidura, teve momentos espirituais que encontraram com familiares seus. E eu me lembro que quando eu fui para o batistério, eu também tive uma experiência assim. Eu encontrei um anjo. Esse anjo sentou ao meu lado e conversou comigo. E depois, né, eu fui descobrir que esse anjo era uma mulher, era uma parente de um dos rapazes que estavam batizando na sessão que eu estava de batistério. E aquilo foi algo que até hoje foi muito emocionante para mim, porque eu não era uma pessoa de chorar. Aliás, até hoje eu me sinto desconfortável quando vejo pessoas chorando. E nesse dia eu chorei como eu nunca tinha chorado nunca mais na minha vida. Acho que a última vez que eu tinha chorado eu ainda era moleca. E eu tinha 22 anos quando eu fui para a sessão de investimento, para essa sessão, né? Eu acho. Eu vou dizer por 20, eu tinha 22 anos. E eu me lembro que eu chorei de soluçar, da oficiante, né, da sessão lá, vir perguntar se estava tudo bem e tudo mais, porque foi algo libertador. Muito bom, obrigada por compartilhar. Eu já ia perguntar, né, o que vocês fariam se fosse ministrado por anjos. Você já foi, muito bom. Grazi, gostaria de compartilhar? Você acredita que se sentiria em participar de uma reunião como esta? Deixa eu ver, acho que a Grazi ela não está nos ouvindo. Eu tô tentando reler aqui para me Ah, tá. responder. Resumidamente, no templo de Kirtland, no dia da dedicação do templo, como foi falado, foi um dia de Pentecostes. Então, muitas pessoas tiveram visões, muitas pessoas falaram em línguas, muitas pessoas, como ele fala aí, algumas pessoas viram o próprio Salvador. Então, tem uma parte que eu não coloquei, mas que as pessoas ao redor do templo foram até o templo porque eles estavam vendo uma luz saindo de lá e barulhos de lá. As pessoas que não eram membros, né? Cercaram o templo porque ele realmente foi um momento muito glorioso, assim, que dava para as pessoas que estavam de fora saber que estava acontecendo algo realmente grande lá dentro.
Eu não faço ideia, né, de como seria, mas eu costumo dizer para meu marido que esses sinais hoje eles estão ficando cada vez mais raros, momentos assim, porque a sociedade em si ela está muito perdida. E eu não digo só as pessoas que não são da igreja, até as pessoas da igreja mesmo. Então, ali, como o meu vizinho fala, para esquentar banco. Então, foi aquilo que eu falei no início da aula. Quando a gente não está em espírito, a gente está em carne, a gente não tem como ver os anjos. E o Senhor, ele não vai se mostrar, e os anjos não vão se mostrar para quem não está preparado. São breves momentos que a gente pode passar por algo, diria 1% semelhante, que é estar no templo. A gente tem um irmão da ala que ele... Eu não sei qual foi a ordenança que ele fez com o avô dele, e ele falou que o pai dele tinha comentado para ele que o véu ele é muito fino, porque ele teve uma experiência com o avô dele. E aí eu me lembrei, né, pouco tempo depois disso, porque eu tinha feito a ordenança do selamento do meu pai com os pais dele. E eu fui testemunha e eu senti uma coisa assim muito... Eu não sei dizer, mas eu fiquei muito emocionada, né? Eu chorava e eu sentia aquela coisa assim maravilhosa, sabe? Uma coisa que eu só senti um pouquinho no batismo do papai. Mas no selamento foi algo bem mais próximo. E diria que isso fez parte, uma grande contribuição para a minha raiz, né? Essa semana que passou, uma irmã veio me visitar, e aí eu falei para ela, né, como eu estava, a minha situação, e disse para ela que um dos motivos de eu não sair da igreja, talvez o único, seja o fato do templo, porque se eu me afastar e eu não for mais para a igreja, eu não vou mais estar digna de entrar no templo. E eu não consigo me imaginar não podendo mais entrar ali. Então, o fato de frequentar o templo e ter esses dias de Pentecostes, digamos assim, é um dos motivos que me faz ficar na igreja, independente daquela complexidade que eu passei. Porque o fato de eu pensar, não, eu não posso entrar aqui porque eu estou afastada, porque eu não estou indo, é algo que eu não consigo aceitar. Então, a frequência no templo, esses dias pentecostes que eu tenho no templo, é que fizeram com que a minha raiz crescesse um pouco mais. Muito Eu achei. bom. Exatamente isso que o Helder traz para a gente, é que justamente esses momentos de avanço espiritual, essas experiências que nós temos com o Espírito, com o Senhor, que forma nossas raízes. É isso que vai nos ajudar para quando chegar a nossa Navu. Por quê? O que estava acontecendo em Navu? Quem pode ler? Joseph Smith e Iron foram assassinados. A igreja foi atormentada por dissensões e apostasias. Os santos sabiam que não poderiam. Foi dedicado em outubro de 1845, antes mesmo de a obra estar. Começou a ministrar as ordenanças do templo, dia e noite. Em 2 meses, a primeira companhia de vagões cruzou o congelado rio Mississippi para nunca mais voltar. Então, novamente, se vocês fossem esses membros pioneiros nessa época, como vocês acham que vocês estariam se sentindo? 4, 5, 8, 9, 10. Dá para te parar de estar cantando quando eu tô dando aula? Eu estava ouvindo uma voz, gente, que isso? Deu para ouvir a pessoa cantando aqui do lado? Então, eu fiquei ouvindo, falei, você está dando microfonia?
Não, é porque ela quer estar escutando a aula, e aí ela está aprendendo uma música em Libras. Ah, É uma criança muito imperativa. Mas assim, rapidinho. Mas assim, eu me lembro uma vez, eu não lembro que eu estava conversando, não sei se era com meu marido ou se era com alguém em outra pessoa, né? E eu me lembro que foi falado que sobre as dificuldades para chegar até aí. Porque antes mesmo de conseguirem ter um tempo, um lugar para eles, eles passaram por muitas aprovações, né? E, de repente, abrir mão disso tudo e não saber, porque quando começou essa apostasia, também foi na época que a Amy e a família dela se afastaram e há boatos, né, que a partir daí surgiu uma outra religião. E aí, então, qual religião seguir? Qual, né, desses apóstolos serão realmente o profeta? Botar todo aquele questionamento em si. E aí eu fico pensando que, eu falei assim, mas é igual como se fosse hoje em dia. É igual quando a gente vai ser ensinado pelo Evangelho, né? Quando a gente vai ser ensinado pelo Evangelho, muitas pessoas, eu inclusive, eu era católica, eu vim de Marudá até a Basílica andando, né? Então, eu tinha uma religião. É como se fosse hoje em dia. Tu tem que parar, orar e perguntar se realmente é aquela igreja verdadeira, ou se é aquela, ou se é essa que eu estou seguindo, ou se é aquela outra, né? Os profetas não estão sendo assassinados, mas eles morrem. Eu chorei muito quando Thomas morreu. Eu me converti com um discurso dele, né? Quem já escutou meu testemunho, quem realmente me trouxe para o evangelho foi ele, quando ele deu aquele discurso maravilhoso sobre a Alice. Foi naquele momento que eu soube que aquele homem, ele era uma pessoa instruída pelo Senhor. E eu não sabia quem era ele. Eu me lembro que eu terminei de assistir a conferência toda, contra a minha vontade, estando naquele lugar que eu não queria estar, porque eu queria saber quem era aquele homem, porque ele realmente falou coisas para mim, né? E ele morreu. Já tem 4 anos que ele morreu? 3 eu anos acho que ele que morreu? mais. Eu acho. Eu sei que não tem mais de 7 anos, porque eu tenho 7 anos de membro da igreja. Então, eu vi um apóstolo morrer, né? Eu tive que passar pela experiência de ter um novo profeta, o Nelson. Tive que orar, saber se realmente... Ele pede isso, né? Quando há mudança de profeta, eles pedem para que a gente ore a respeito disso, se é realmente um profeta, né? Teve apostasia porque todo o tempo tem uma coisa. Eu falei agora sobre a respeito sobre a apostasia do irmão falando sobre política no grupo da ala. É uma apostasia. A igreja não apoia nenhum partido político, né? Independente se quem se diz cristão, não interessa para a gente. A igreja não apoia partidários políticos. Ela apoia o nosso direito de poder defender o arbítrio de escolher nossa religião. Só. Né? Então, tudo que foi falado aqui, ó, o templo foi dedicado, nós temos um templo aqui, eu tenho um templo em 10 minutos de caminhada. Se eu ir correndo, é 10 minutos de corrida, coisa que eu não consigo, então é 30 minutos. Né? Então, assim, tudo isso que foi falado aqui é algo que a gente passa no nosso dia a dia. É algo que todos nós que tem o mesmo tempo de membro que eu, ou até mais, passou e está passando. Verdade. É por isso que ele compara, lembra? Nauvoo, a nossa vida Sim, atual. O negócio Nauvoo foi complicado. É justamente por isso que nos primórdios, né, no início, quando nós estamos na simplicidade, nós temos essas experiências, igual as experiências de Kirtland, mas nós precisamos passar por Nauvoo, pela complexidade que foi Nauvoo. Olha aí vem as diferenças entre os dois, né, a dedicação desses dois tempos. Eu gostaria que vocês lessem e ponderassem aí as perguntas. Não precisa ler as perguntas em voz alta, tá? Só dá 3 minutinhos aí para vocês. Mas aí eu vou ler as perguntas. Aquela, não consigo ficar parada.
Quais as diferenças na dedicação desses dois templos? Qual é o padrão que nós vemos nesses acontecimentos sob a simplicidade antes da complexidade, até a simplicidade após a complexidade? Como conseguimos relacionar esses acontecimentos com a jornada que vai até a simplicidade após a complexidade? Ok, eu gostaria de comentar. Falei alto, mano. Professora, não tem uma tela que coloca os dois, assim, um do lado do outro? Os dois que você está falando. Do templo. Ah, tá. Não, aqui eu não tenho como porque eu estou no celular. Tá, eu vou te colocar aqui o Navu, depois, quando você disser o que, eu coloco o Kirtland para você. Ok. Tá ok. E aí? G pode comentar também. Vocês entenderam as perguntas? Entendi. Desculpa, eu tive um problema aqui. Eu acho que, assim, essas perguntas, qual a diferença da dedicação desses tempos, é que a gente não vai ter que abrir mão, né, do nosso templo.
eu fiz a comparação que tente igual com a gente, né, naquela época, mas também tem as diferenças. Eu não sou, no momento, eu não sou pedida para sair da minha casa e... Estão me ouvindo? Estou sim, pode falar. É que apareceu um negócio aqui na tela, ficou difícil de eu continuar. Ah, tá. Eu não sou pedida para que saia da minha casa agora, nesse momento, né? E deixe tudo e vá para outro lugar. Eu não sou obrigada a deixar o tempo dedicado aqui. E depois de toda a batalha que a gente teve, eu não tive batalha nenhuma. Desculpa vocês que têm muito tempo de membro. Eu não posso dizer, eu batalhei muito por esse tempo. Não, mentira. O enterro sacramental está sendo anunciado o tempo. Os autos que me apresentaram já falaram que eu tinha um pé quente. Que eu entrei, o tempo foi anunciado. Né? Na hora que a Grazi, acho que estava no discurso que eu dei, que na hora que eu abri a porta para entrar sacramental, eu escutei as seguintes palavras: Templo Belém, Brasil. Então, eu não tive trabalho nenhum. Esse pessoal, passei anos indo, não tive trabalho nenhum, gente. Desculpa vocês que batalharam. Eu cheguei, a mesa estava pronta. Mas eu não me imagino, apesar do momento quando eu conheci o Evangelho, eu não sabia porque aquele pessoal estava agindo que nem macacos e provavelmente se tornando um empecilho para me batizar na igreja, porque foi. Mas hoje em dia eu entendo a alegria que eles tiveram naquele momento. Eu hoje em dia compreendo a reação que eles tiveram. E eu me imagino, tentar imaginar, eu hoje em dia tendo que abrir mão do nosso templo é algo assim assustador. E vocês conseguem perceber esse padrão do que nós já estudamos nesses acontecimentos sobre a simplicidade antes da complexidade e depois da complexidade? Assim, olhando para um lado histórico, eu não consigo enxergar neles, entendeu? Tipo, eles, não achei nunca que foi simples para eles viver o evangelho. Assim, eu sempre acho que foi muito difícil para aquele povo. Assim, o Senhor, eu escuto muito que ele preparou os mais fortes para esse tempo, né? Eu fico assim, será mesmo? Porque ele foi difícil para eles, né? Mas, assim, eu vejo o raciocínio que quer levar a gente, né? Tipo, eu tive um testemunho sobre o tempo muito cedo, eu tive um testemunho também sobre o profeta muito cedo, e foi o que me manteve firme no evangelho. Mas eu vejo como a nossa companheira aqui de classe, a minha coleguinha de classe, a Grazi, ela teve uma dificuldade muito grande em relação aos membros. Eu tive outras dificuldades, tive dificuldade, aquela questão, né? O que é uma fraqueza para uns, não são a mesma fraqueza para os outros. Eu tive outros tipos de fraqueza. Por exemplo, minha família, quando eu resolvi batizar, a única pessoa que eu realmente posso contar da minha família falou para me escolher entre a igreja e ela. E depois daquele momento eu tive que morar na casa de membros. Morei alguns tempos. Passei um ano, meus 2 anos de membro, morando em casas de membros da igreja, porque a minha família mesmo em si não apoiou a minha decisão de virar membro. Isso para mim foi algo que machucou muito e teve muito trabalho em cima disso, né? Porque, ao contrário da Grazi, que teve problemas com os membros, eu tive apoio dos membros para permanecer firme no evangelho. Mas eu não tive isso em casa. E quando eu conheci a igreja, minha filha tinha 2 anos, quando eu resolvi batizar. Então, além de não ter o apoio da família, eu tinha uma criança dependendo de mim. E morar na casa dos outros não é fácil, mesmo que as pessoas estejam dispostas a te ajudar, não é fácil, nunca foi. Né? E aí eu me lembro dessa complexidade que eu tive para permanecer firme no evangelho. Eu me lembro que eu sou oficiante do tempo, não sei se eu já falei isso, ou já usei com essas palavras. Eu sou recepcionista também do templo. E uma noite eu estava lá, eu e o meu companheiro de cela. É uma brincadeira, tá? Mas a gente fala isso. Eu e meu companheiro de recepção, entrou uma mãezinha com um jovem. E eu acho que ela vinha de muito longe, ou de Castanhal, eu não conheço essa membro. Então, é realmente alguém que raramente eu vejo, porque eu conheço muita gente. Ou já ouvi falar de muita gente.
E ela veio de longe. E o templo, quarta-feira, nessa funciona à noite. Veio ela e o filhinho dela. E aí eu me lembro. Não, algo assim. A gente foi correr atrás para tentar resolver a situação desse jovem. E a gente foi, né, porque a gente tem um esquema para poder receber essas pessoas que têm recomendação. E até que conseguiu resolver a situação dele para ele poder entrar para o templo. E aí esse jovem entrou com um líder, com um oficiante de sessão do batistério, e a mãe ficou lá fora. E aí ela Ficou mudo. ela ficou lá à frente com a gente. A gente pode ter a recepção entrar, né? E Sim. aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar na nossa frente. E aí eu não gosto de ver gente chorando, né? Mas eu sou bem manteiga derretida também. Uhum. E aí ela falou assim, ela virou pra gente e falou assim: eu posso só até ali, assim, apontando para a entrada, né, do batistério. E a Uhum. gente não pode permitir que as pessoas que não têm recomendação entrem. E aí eu falei para ela, olhei para ela, olhei para o meu companheiro, né? Ele falou assim: não, irmã, infelizmente não. E aí ela ficou lá, ela, tá, tudo bem, eu entendo. E ficou chorando. Uhum. E aí ela deu um tempinho, eu falei assim, ó, eu tentando aliviar a situação para ela, né? Eu falei para ela: você pode ficar na sala de espera. Ou você pode ficar aqui na recepção esperando por ele. Você pode ficar na sala de espera esperando que ele termine para você ir. Não é a mesma coisa, eu sei, mas você vai estar dentro do tempo. E ela falou assim: não, eu tenho uma nenenzinha pequena, eu tenho que sair. E ela enxugou o rosto, deu mais um tempinho e saiu. E aí, meu companheiro falou assim: isso vai ser quando for. Aí, assim, isso é um pouquinho de como vai ser quando o Senhor vir separar o joio do trigo. Foi no que eu pensei. E aí eu olhei para ele, e aí eu já tava chorando, né? Ele fala assim: é que eu tenho muito chorona. Mas eles têm um prazer de me ver chorando, porque eu não sou uma pessoa que gosta de estar chorando. E aí eu me lembro que ficou muito forte para mim, sabe? A complexidade, a fé para passar pela complexidade para se manter. Muito E bom. as pessoas que ficam comigo na recepção, a gente fica muito tempo juntos. A gente passa 2 horas e meia por semana juntos na recepção. Toda semana eu passo 2 horas e meia junto com essa pessoa. Ou com outra pessoa. Então a gente já teve a oportunidade de conversar Sim. sobre o Evangelho. E aí ele virou para mim e falou assim: você tá no caminho certo, irmão. Porque você conseguiu passar. Porque a gente não sabe, né? O que foi acontecer na vida dessa irmã. Para ela não estar digna de entrar no templo. Mas em algum momento ela não conseguiu passar pela complexidade dela. E o fato de a gente ter uma recomendação válida para ir no templo mostra que a gente está conseguindo passar por essa complexidade. Não é uma jornada fácil, nunca vai ser, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente, como a Graça falou, a gente tem que ter foco nas coisas que a gente tem para ganhar, para merecer. Uma coisa que eu falo muito para minha filha, que está aqui do nosso lado assistindo a aula com a gente, é que tudo que a gente faz uma hora vai ser cobrado. Ou Exato. aqui, ou lá, mas nada vai passar impune. Se ela colar na prova, não vai passar impune. A senhora pode não pegar ela colando ou passando cola, mas uma hora isso vai ser cobrado dela, porque ela
jurou que ia procurar ser honesta em todas as coisas que ela faz. Eu estou dando exemplos simples, porque através de exemplos simples, a gente vira uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Né? Eu estou dando exemplo dela porque é mais simples para a gente, adulto, ver uma situação dessa. Para ela, é muito complicado passar por uma situação dessa. Uhum. Para mim, foi muito complicado permanecer firme. Esses 7 anos no Evangelho, não tem na minha família como apoio. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho uma família no Evangelho, porque a minha filha cresceu, ela se batizou, né? Hoje em dia, eu sou casada, selada no templo da minha família. Eu já fiz ordenanças pela minha antepassada até a 5ª geração. Olha Então, que eu posso não ter membros vivos, né? Mas na época eu tive membros, eu tive certeza, porque eu tive a confirmação de alguns parentes meus aceitarem o Evangelho. Hoje em dia eu tenho o prazer de ter uma família que é membro e busca viver o Evangelho junto comigo. Então, sim, há complexidades. Hoje mesmo eu estou tendo uma complexidade, mas olhar para trás e também ver o que eu estou ganhando faz com que a complexidade vire uma simplicidade, para que eu esteja na simplicidade de viver o Evangelho. Não sei se fez sentido, mas assim na minha cabeça fez sentido, tá? Sei sim. É exatamente isso, que essa é a grande mensagem desse capítulo. É que o que nós passamos em Kirtland, o que nós passamos, todas as experiências espirituais pelas quais passamos, pelas quais vivenciamos, elas são um porto seguro. Elas foram quando nós estávamos fincando nossas raízes, porque nós, de fato, precisamos passar pela complexidade. Aliás, eu quero te ouvir. Você pode ler Kirtland e a Nossa Vida? Ver se a Grazi está por aí. Eu estava lendo, você só pode ligar. Eu imaginei, eu falei, será que ela está fazendo igual a G? Olha, eu sou um exemplo de fazer coisas erradas agora também. Eu já fiz isso também numa aula. É normal. Ana, os anos de juventude que vivenciamos como missionários e estudantes são, na maioria dos casos, apesar das típicas dificuldades do aprendizado, uma espécie de Kirtland para nós. Uma época singela e bonita, cheia de descobertas intelectuais, momentos espirituais particulares e convicções idealistas que não param de florescer. Esses anos podem nos elevar acima da turbulência e confusão dos vales mundanos até o pico de uma montanha elevada, onde podemos desenvolver uma proximidade crescente com o infinito. Mas o dia da complexidade não escapa. O dia em que devemos descer de nossas montanhas e deixarmos para trás nossas Kirtlands. O que vocês acham da frase "o dia da complexidade não escapa"? Esse bilhete é real. Gostei. Eu não sei se vocês lembram do discurso do elder Jeffrey Holland, que ele fala que todos nós precisamos passar pelo nosso Getsemane e nós precisamos tomar a taça amarga e não recuar. Então, eu tinha um professor do instituto que ele falava assim: nas outras denominações, as pessoas falam, venha parar de sofrer. Aí ele falou que deveria estar na nossa, assim, um banner assim, venha sofrer conosco. E ele sempre falou, se está sendo muito fácil ser membro da igreja para você, tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos passar pelo fogo do Ourives.
A complexidade, ela precisa vir para a nossa vida. Lembra lá no início do curso, quando nós falamos que muitas das pessoas, quando elas chegam no real, que é a complexidade, elas querem voltar para o ideal e ignorar que existe o real. Quando fazemos isso, nós deixamos de crescer, deixamos de evoluir. Então, a complexidade, ela precisa vir, nós precisamos passar por ela para que nós possamos crescer. Nós não podemos nos afogar nela, mas nós precisamos crescer para poder irmos para a simplicidade além dela. Pode falar, Grazi. Quando eu via na grade de cursos, né, esse curso, A Fé Não é Cega, me instigou muito a fazer o curso, porque eu não tinha expectativa nenhuma, mas só pelo fato de ver A Fé Não é Cega já me despertou uma curiosidade. Então, esse curso, ele é muito bom porque ele realmente te faz pensar na prática do dia a dia. Não que os outros cursos não sejam, claro, mas eu não sei se eu estou errada, mas eu vejo dessa maneira. É como se a gente fosse no domingo, prestasse o nosso testemunho, discursasse, ouvisse os discursos, que é uma coisa muito maravilhosa e bonita. Mas a parte do curso A Fé Não é Cega, no restante da semana, em que tu tem que botar em prática tudo aquilo que tu ouviu durante a semana na igreja, sabe? Exato. E isso é difícil. Por isso que eu acredito que é um curso que as pessoas têm medo de estar aqui, porque quanto mais se sabe, mais é cobrado. Então, a pessoa acaba não entrando para ter conhecimento, que é para não ser cobrada depois. Porque se, eu não estava, tu perguntou assim, que era uma continuidade da aula passada. Eu não pude opinar porque eu não estava, não foi de propósito. Mas a pessoa que não está no curso vai dizer assim, eu não sei, eu não estou no curso e tal. Então, ela não vai poder comentar porque ela não tem esse conhecimento. Então, ela meio que se isenta disso. Então, eu vejo esse curso assim. Ele é a prática de segunda a sábado e os outros cursos é a teoria no domingo. Só que... Ei, para com isso. Só que no caso da teoria, a maioria dos membros ficam só na teoria no domingo. Aquilo ali é muito bonito, aquilo ali é muito bacana, é nosso pentecostal, digamos assim. E uma coisa que me incomoda muito é muita gente que fica nessa teoria falar do templo. Aí eu até falei, né, nesse último problema que eu tive, desculpa o grito aqui, tá? Na última teoria que eu tive, é que as pessoas que são da teoria prezam muito pelos mortos, mas a gente também tem que cuidar dos vivos. Porque lá é assim, você vai no templo, vamos pro templo, vamos fazer um batistério, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu falo, é bacana estar no templo, é essencial. Mas e o que a gente está fazendo pelos vivos que estão aqui? A gente não pode passar a vida inteira, a semana toda no templo, e quando chegar na igreja a gente não colocar em prática aquela teoria. Então, para mim, o curso é assim, né? É de segunda a sábado, A Fé Não é Cega, e no domingo é os outros cursos na teoria. Gostei da tua analogia. Muito bom. Porque o teste da nossa fé não é nos momentos de Pentecostes, né? No momento de Pentecostes, nós estamos apenas recebendo. Na igreja, nós estamos recebendo. Nós estamos aprendendo e tendo experiências espirituais através dos discursos, testemunhos, aulas. No templo, a mesma coisa. Nós estamos recebendo o poder do alto, estamos sendo investidos do poder de Deus, literalmente, para que nós possamos usar esse poder, essa investidura sobre nós, nos outros dias. Quando saímos do templo, nós já temos que poder usar essa investidura de poder, tudo que aprendemos para resistir às tentações e fazer o que é certo. No Milagre do Perdão, o presidente Pedro W. Kimball, ele fala sobre isso. Não é apenas deixar de fazer o errado, é deixar de fazer o errado e fazer o certo. Ou seja, servir, guardar os mandamentos. Então, muito bom, gostei muito. Esse curso me chamou muito a atenção também. Primeiro, o curso que ia ser ministrado seria o Dom Divino do Perdão, que foi um curso que eu ministrei lá em Manaus também, maravilhoso. E eu falei, nossa, muito bom. Mas aí depois o presidente falou, não, mudou, que todas as classes do Instituto, né,
todo instituto precisa ter uma classe com A Fé Não É Cega. Eu falei, nossa, eu acho que vai ser maravilhoso. E, de fato, está sendo. Então, esta é a nossa Kirtland e a nossa vida. É essa reserva espiritual. Mas aí vem quando a nossa Navu chegar. Eu posso ler? Vou ler. Estou deixando muito vocês lerem. Mais cedo ou mais tarde, ao passarmos por algo semelhante, vivenciaremos nossa própria e perturbadora Navu. Possivelmente, várias vezes. Teremos nossos próprios rios congelados e terrenos áridos para atravessar. Um deserto moral, intelectual ou espiritual para adestrar. Talvez nos sintamos desnorteados e desapontados, olhando para trás com saudade, tendo o desejo de saber como recuperar aqueles anos de juventude em Kirtland. Então, eu ia perguntar para vocês se a Navu já chegou para alguém, mas por tudo que nós já aprendemos, estamos juntos nesse curso, eu sei que já chegou a Navu para vocês em alguns momentos da vida de vocês. Aí eu gostaria de perguntar agora como para vocês, por que é importante estes momentos de Navu na nossa vida? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Por que é importante nós passarmos por esses momentos de complexidade? O que a Navu, o que esses momentos te ensinam, te ensinaram? Os momentos lá que você teve de complexidade, o que isso te ensinou? E por que isso é importante hoje para você? Eu costumo dizer que a gente não sabe a importância desses momentos de complexidade até que eles acabam ou que a gente passa por uma boa parte deles. Porque na hora a gente não entende, a gente se pergunta assim, por que isso está acontecendo? Mas a gente deveria perguntar para quê? Porque tudo tem uma finalidade, a gente não passa por essas complexidades à toa. Eu passei por uma experiência bem pessoal na igreja, que foi assim que meu pai faleceu, a minha família toda pegou Covid, né? Papai pegou Covid, aí ele faleceu. E a morte dele foi digamos assim, a gota d'água. Então, aquele momento em que eu tive certeza que eu tinha que voltar, porque eu estava afastada do evangelho. E com a morte dele, foi o momento em que eu decidi que eu iria voltar e que eu não iria me afastar, porque eu queria fazer as ordenanças para ele, porque ele não teve oportunidade de se batizar antes. Então, eu dizia, naquele momento, que eu ia voltar para a igreja, que nada ia me afastar da igreja, porque eu estava decidida. Então, naquela hora, foi assim, uma coisa assim, maravilhosa, porque eu estava plenamente com certeza de que eu não ia me afastar, porque nada que ia acontecer eu ia abalar. Tá. Aí, pouco tempo depois, eu estava com uns problemas com meu marido e eu não queria mais engravidar, eu comecei a fazer curso, comecei a reciclar os cursos que eu já tinha para me voltar para o mercado de trabalho, porque a minha filha estava com um pouco mais de 2 anos e eu estava desempregada há 1 ano, eu acho, por aí. E eu falei até em umas outras aulas que eu sempre trabalhei, né? Então eu já estava ficando louca, eu queria arrumar um emprego que era para me ter folga da casa. Então, eu comecei a fazer o curso. E aí, eu andava muito para pegar um ônibus, para economizar algumas passagens, né, e tal. E aí, teve um tempo que eu comecei a andar demais e, tipo, eu começava a passar mal. E foi aí que eu me lembrei que quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu estava na faculdade, eu estudava ali na UNAMA da Alcino Castela, e para mim não ter que pagar 4 ônibus e pagar 2, o que eu fazia? Eu descia na José Malché e ia andando para o Alcino Castela. Então, são bastante quarteirões, né? Logo no começo, eu não sentia. Não sei se tu conhece aqui Belém? É de Belém? Não conheço nada. Nada. Ah, tá. É porque aonde eu fazia a faculdade era tipo uns 10 quarteirões, né? Então eu andava muito, tipo, eu tinha uns 30, 40 minutos de caminhada. E aí eu comecei a sentir essas caminhadas e comecei a passar mal no ônibus. Foi quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha, a primeira filha. E aí, quando eu fui, logo depois que o papai faleceu, eu fui fazer esses cursos para ocupar a minha mente, digamos assim, foi que eu comecei a sentir de novo a mesma dificuldade. Eu disse, eu não acredito.
Porque, tipo, aconteceu tudo de novo, já tinha uma leve suspeita. Eu comecei a sentir cansaço, eu comecei a sentir um enjoo, comecei a ficar inchada. E aí eu disse, eu acho que eu tô. E aí eu fui, fiz um teste de gravidez de farmácia. Eu fui no dia do meu curso. E quando eu descobri que eu estava grávida, tipo, eu sempre tive vontade de ter os 2 tracinhos no palitinho. Porque da minha primeira filha, os testes davam negativos, ela só apareceu numa transvaginal. Então, eu tinha um sonho de ter o palitinho positivo. Mas naquele momento eu não queria mais. E aí apareceu a gravidez. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a questionar, eu comecei a reclamar. E devido à dificuldade da gravidez, porque a minha gravidez sempre são de riscos, eu tive que parar de fazer o curso. E aí eu fiquei em casa, eu comecei a engordar, eu comecei a comer. Aí foi que eu comecei a sentir o luto do papai, porque eu não me dei o luxo de sentir o luto dele, eu só fui sentir depois. Porque eu tinha que fazer reconhecimento de corpo, velório, essas coisas, tinha que ser forte para todo mundo, então acabei não sentindo o luto. E aí eu com meu marido, a gente começou a ter uma crise no casamento, e alguns meses depois teve a conferência de outubro. E nessa conferência foi a mesma coisa que aconteceu com a gente, tipo, ela pisou na igreja, foi anunciado o templo, o templo daqui de Belém. No meu caso, eu pisei na igreja, a irmã estava falando sobre o discurso de divórcio. E aí, eu estava fazendo uma oração para ter uma resposta, e geralmente a gente tem respostas, né, em conferência, e eu tive essa resposta, mas eu não aceitei, eu dizia que não era para mim, mas no fundo eu sabia que era para mim. Então, tipo, quando eu tive uma separação do meu marido, eu estava grávida de 6 meses, eu estava desempregada, eu estava cheia de dívida, e me vi sozinha com uma criança de 3 anos, grávida de 6 meses, sozinha, de uma gravidez de risco. Era uma gravidez em que eu tinha que ter repouso absoluto. Então, como é que eu ia ter repouso absoluto? Se eu tinha que comer, minha filha tinha que comer. E isso eu estava na igreja, tipo, eu tinha acabado de voltar. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu disse que nada ia me afastar. E aí começou a acontecer tudo isso. E eu tinha domingos que eu não conseguia ir, porque eu tinha que pegar ônibus, ou então tinha que chamar carro, e nem sempre a gente tem dinheiro para pagar um carro de aplicativo, e sair com uma criança, e às vezes a ainda me mandava colo. Então era muito difícil de eu estar todo domingo na Sacramental. E aí foi que aconteceu que eu pedi ajuda para a cidade de socorro e tudo mais. Eu tive alguma ajuda, graças a Deus, nesse período. Nunca faltou nada para mim, nunca faltou nada para minha família. E alguns meses depois, eu e meu marido, a gente se acertou, ele voltou para casa, eu perdoei ele por as coisas que tinham acontecido. E aí, logo depois, eu falei para ele que eu não iria aceitar um retorno caso ele não fosse firme no evangelho. Só que eu só fui entender isso depois, que eu não poderia colocar essa imposição para ele, porque a permanência no evangelho é uma escolha nossa. E não só uma escolha, ela sucede de grandes fatores, porque não é só uma escolha. É tipo, eu digo para ele que a gente permanece casado hoje, eu escolhi ele, porque eu fiz uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, independente do que aconteça. Então, ele precisa estar no evangelho por escolher estar lá, mas não pelas condições, pelo que está acontecendo. Tipo, tá tudo bem, então eu tô lá. Não tá bem, então eu saio. Então, eu digo para ele que um casamento, para dar certo, a gente precisa escolher. E para a gente permanecer no evangelho também é uma escolha, porque vai acontecer esses momentos do Getsêmani, né? Nem tudo é bonança, nem tudo é felicidade, nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. Na época que aconteceu o fato com ele, eu perguntei, nossa, mas eu acabei de voltar, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo? Então, naquele momento, eu não entendi. Mas depois que passou por tudo isso, nossa, eu pude perceber que antes da gente se separar, eu tinha meu marido como centro do meu universo, tudo era ele. E o Senhor, ele estava ficando de lado, e eu estava numa dependência emocional. Então, o Senhor, tipo, ele não tirou delicadamente por ativo, ele arrancou tudo de uma vez. Eu senti a dor de uma vez. Mas quando saiu daí, eu saí uma mulher mais madura, eu saí uma mulher em que eu pude reconhecer a dependência emocional que eu estava dele, e eu pude colocar o Senhor em primeiro lugar. Aí, nesse período, eu comecei a fazer aquele estudo que a gente faz toda noite, a devocional. Eu comecei a fazer devocional, eu comecei a me dedicar nos meus estudos das escrituras. Foi um momento em que eu me fortaleci espiritualmente. Mas se nada daquilo tivesse acontecido, eu não teria evoluído, eu não teria avançado. Foi um período difícil, mas eu absorvi um conhecimento tão grande que naquele momento em que eu me via sozinha, né,
A pessoa que importava e que deveria estar ali, que era o Senhor, ele estava. Ele me deixou no deserto, mas ele estava comigo, ele me acompanhou, ele não me deixou sozinha. Então, naquele momento que a gente passa por aquela complexidade, a gente não entende por quê nem para quê, mas a gente sai refinada. E enquanto eu não aprendi isso, eu não saí daquela situação. Então, é tipo as situações que a gente vem pela frente. Toda vez que a gente está naquele deserto, se a gente não saiu, é porque a gente ainda não aprendeu o que é para aprender. Verdade. Muito bom, obrigada, Grazi, pela tua participação. Eu lembro que as escrituras, elas nos ensinam, ali em Elamã, se você for, quando a gente tem um olhar mais atento, ele fala sobre isso, sobre quando algo é muito recorrente na nossa vida, é porque nós precisamos aprender algo. Então, a ideia é que nós possamos passar pela complexidade e avançarmos, né, para além da complexidade. E os próximos problemas, a diversidade que nós vamos ter, vai ser de outra natureza. Se for da mesma natureza, significa que ainda não aprendemos. Muito bom. Isso é uma parte um pouco maior, mas eu gostaria de trazer isso para vocês sobre ainda quando a nossa Navu chegar. Quem pode ler? Quando o nosso Navu chegar, quando o nosso Navu chegar, isso não será nenhuma surpresa, nem nos desviará do caminho. Se mantivermos a imagem de Cristo brilhando vivamente em nossa memória, então responderemos: está tudo bem, nós entendemos. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnios de vosso Deus, com respeito às coisas que virão. Mais tarde, pois, após muitas tribulações, venha as bênçãos. Uma simplicidade nova e mais profunda, aquela pela qual ansiamos, chegará até nós somente após atravessarmos nossos períodos de complexidade. Então pegaremos nossos carrinhos de mão e a nossa família e partiremos em direção ao oeste. Ao tornarmos uma decisão, entenderemos que escrito nos haverá sido dada como um testemunho inicial para ser contado aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, para que eles venham a saber que Deus é o Senhor. Ele nunca se distrairá, ele nunca dorme. Saberemos disso para sempre, após termos vivido aquela época radiante na aldeia de Creta. Vocês entenderam? Uma vez, quando eu vi o filme Os Sete Milagres, acho que é esse. É esse o nome do filme? Que é esse que ele atravessa, né, no frio? É esse? Sim. E aí eu me lembro que no final desse filme é falado assim, mostra, né, algumas pessoas, as pessoas que sobreviveram, a sua descendência, alguns relatos. E aí eu me lembro que um aparece assim, fala assim: se perguntar para qualquer uma dessas pessoas que passaram por essas aprovações no caminho até aqui, elas passariam de novo. Elas não mudariam nada disso e passariam novamente por tudo que passaram. É uma coisa assim que é falado. Então, é sobre isso que fala aqui, sobre a gente passar para sobre passar para as diversidades que tivemos que passar, porque isso mais adiante vai servir como exemplo para nossa descendência, nossos familiares. Ai, eu tô estudando. Ai, perdi o fenômeno. Tá. É sobre isso que é falado. Sobre a gente passar por nossas atribulações e nossas diversidades para poder encontrar a simplicidade mais profunda.
Eu não vou dizer que eu falei agora que eu tive apoio da igreja, dos membros, para me tornar firme no Evangelho, mas nem sempre foi assim. Mais à frente também. Ficou mudo. Na verdade, está falhando. Não, é porque ligaram para o telefone do meu marido agora, mas eu recusei já a ligação. É menina, é telefone que eles ligarem para ele. Eu não gosto de assistir no telefone, eu gosto de assistir no computador. Mas meu computador está com problema, então não dá. E aí, acabei passando para a universidade dentro da igreja também. Só que quando eu passei por isso, eu já tinha o exemplo de ter passado isso antes em relação à minha família. Porque eu passei uma situação bem difícil. E quando eu passei por essa situação, eu soube ter a imagem, como é falado aqui, né? De clítoris brilhando, foi a mesma coisa para mim. Eu tive a experiência de ver, manter os olhos fitos no templo. Mesmo que na época eu não tenha ido nenhuma vez ao templo, eu tive esse raciocínio de manter firme, porque eu sabia as bênçãos que eu ia receber através disso. Então, quando eu passei pela primeira adversidade, que foi em relação à minha família, virar as costas para mim em relação ao Evangelho, quando eu tive essa tribulação dentro do Evangelho, com alguns membros, com membros que deveriam estar me ajudando, me guiando, me pastoreando, mas não foi assim, eu tive a Falhou de novo. Você está me ouvindo? G. Eu não sei o que aconteceu com a G. Acho que ela não está ouvindo ou a gente não está ouvindo ela. V. Vamos passar. G, a gente não te ouviu. O Helder Neil L. Anderson, em abril de 2020, ali, na pandemia, ele deu um discurso intitulado Lembranças Espirituais Determinantes. Quem pode ler para a gente sobre o que ele fala? Vocês Tu gosta podem do pensar a ventilador aí, garoto? respeito das lembranças espirituais desta maneira. Trilhamos nosso caminho ao longo da vida em constante oração, com uma determinação de guardar nossos convênios e com o dom do Espírito Santo. Quando as dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecem nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora do nosso controle fazem nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante, assegurando-nos de que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos ajudar a voltar para casa. E ele faz um convite, né, no final do discurso dele, que nós possamos registrar tais experiências, possamos estudá-las, porque elas vão ser isso, elas vão ser essas pedras luminosas no nosso caminho. Então, possamos sempre guardar essas lembranças, essas experiências espirituais que tivemos. E lembra lá quando nós estamos passando por Nauvoo, o desejo de voltar para Kirtland? Não, mas que nós possamos entender que essas experiências pelas quais passamos, na verdade, elas estão nos dizendo que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que Ele sempre vai estar conosco. E isso vai nos ajudar a prosseguir em meio à complexidade para que nós possamos, enfim, chegar a um testemunho, a uma fé mais fortalecida. Porque a simplicidade, além da complexidade,
É justamente a fé que não é cega, é a fé que vê. Ó, a G comentou sobre isso aqui, mas como... Tá, eu vou mandar o link da chamada de novo. Então, ó, um sobrevivente É da porque a companhia de internet caiu. Eu percebi, a gente ficou esperando você e eu percebi que você tinha saído. Aí eu falei, daqui a pouco ela volta. E eu fiquei falando Aí, sozinha. Foi triste. ô, Senhor. Então, ó, justamente aquilo que você comentou do filme, você pode ler aí pra gente a história desse irmão. Um sobrevivente da companhia de carrinhos de mão dos irmãos Martins e William afirmou o seguinte: saímos dali com o conhecimento absoluto de que Deus vive, pois o conhecemos em nossos extremos. Muitas vezes ele continuou achando-se ainda tão fraco e cansado pela fome ou por doenças que mal conseguiam colocar um pé à frente do outro. Ele começou a sentir que o carrinho de mão o empurrava para frente, mas sempre que ele olhava para trás para ver quem estava empurrando seu carrinho, seus olhos não viam ninguém. Ele sabia então que os anjos de Deus estavam ali. O que nós podemos aprender que nós conhecemos a Deus em nossos extremos? Eu acho que vem agora a parte da conclusão que eu tirei sozinha enquanto eu achava que eu estava na aula. Pode falar para nós. Que, assim, como eu falei, não sei até onde escutaram o que eu falei, mas isso também serviu como exemplo para mim, ver quando eu precisava dessa diversidade, porque depois que eu passei por diversidades, eu falei hoje em relação à minha família, quando eu comecei a passar por publicidades dentro do evangelho, de algo parecido com o que a Grazi passou, eu soube enxergar o templo, eu soube ver Clinter brilhando, eu soube ter meus olhos fitos no céu, eu soube ser grata pela experiência que eu estava passando, porque eu sabia que o Senhor estava ali. Tem um filme que eu gosto muito, que é A Cabana. Em um momento, a personagem que faz Deus, ela fala assim, é difícil para mim me fazer presente, algo assim, né? Me fazer presente quando a única coisa que você enxerga é o seu sofrimento. Porque muitas pessoas, quando passam por essa complexidade, nós, em algum momento, fazemos isso também. Nós só enxergamos o que está passando de ruim naquele momento, sobre o quanto está sendo difícil passar por tais situações. E a gente acaba esquecendo de que o Senhor passou por todas essas por nós. Nós acabamos esquecendo que Ele sabe de todas as coisas que passamos e passou por elas por nós. E que Ele está com a gente naquele momento, que Ele está carregando a gente naquele momento na areia. Tem uma historinha que fala, né, que estava caminhando à beira da praia com o Senhor e de repente só viu uma pegada. E aquela pegada dele não é nossa. Então, vem desse momento de ser grato por passar por essas diversidades, porque você vê que o Senhor está com você naquele momento. Mais cedo eu falei sobre a irmãzinha que não pôde entrar no templo, mas na hora que ela, mesmo com ela lá, né, que as pessoas vão falar assim, mas ela não era digna, mas mesmo com ela lá, eu senti o Espírito do Senhor comigo naquele momento. Eu senti o Senhor tocando no meu ombro, me apoiando, em permanecer firme naquele momento. Muito bom. O Helder, ele fala que essas manifestações angelicais invisíveis, né, que foi o que aconteceu aqui com o irmão da companhia de carrinhos de mão, elas vêm para celebrar e dar um testemunho, um significado profundo, mais do que aquelas manifestações visíveis de nossa Kirtland.
O Senhor prometeu que se formos verdadeiros e fiéis, Ele próprio estará em nosso meio e não poderemos vê-lo. Mesmo sem poder vê-lo, Ele estará à nossa direita e à nossa esquerda, e seu Espírito estará em nosso coração, e os anjos que vieram a Kirtland estarão ao nosso redor para nos suster. Então, mesmo em nossa navu, nós podemos sentir o Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo conosco. Nós podemos sentir seus anjos conosco, se nós o buscarmos. Quem pode ler? Pelas histórias de Keter, sabemos que os anjos vêm para celebrar e dar um testemunho inesquecível para que nossa fé seja edificada. Mesmo que precisamos passar por novos testemunhos visíveis até que nossa fé seja provada, enriquecida e aprofundada pelo fogo da complexidade. Se provas de fogo tivestes de passar, tereis sua graça a vós amparar. A chama não pode o fiel consumir, mas queima a história e ao ouro faz surgir. Assim passamos para uma simplicidade calma, madura e profundamente enraizada, do outro lado da complexidade. Então, todas as experiências que nós tivemos, elas edificaram a nossa fé. Elas vão ser essa luz no nosso caminho. E nós ainda vamos passar por experiências visíveis, tais como as que nós passamos. Mas tudo isso é para que nós possamos saber que as provas elas vão vir, mas se nós continuarmos firmes, nós vamos poder sentir o poder de Deus em nossas vidas. Eu sou extremamente grata por todas as experiências que eu tive em relação ao 11, Evangelho, em relação ao Salvador Jesus Cristo, em relação ao Pai Celestial, desde que eu me batizei aos 11 anos de idade. Então, assim, eu tive muitas experiências ainda na primária, na organização das moças, em relação ao templo. Nós passamos, lá em Manaus, como você falou, que não participou, né, dessa questão aqui do Templo de Belém, eu posso dizer que eu participei em relação ao Templo de Manaus, porque nós passamos por muitas dificuldades em relação às caravanas. E todas essas experiências que eu tive, eu sei que nos momentos de dificuldade, elas de fato, elas são luz no meu caminho. E que se nós guardarmos essas experiências, nós podemos acessá-las quando as coisas estiverem difíceis. E como vocês muito bem falaram, fica mais fácil quando nós passamos por algumas dificuldades, porque quando nós nos lembramos do que o Senhor já testificou para nós em nossos corações, em nossas vidas. E são provas indiscutíveis de que Ele nos ama e que Ele está conosco. E que nós possamos, quando é que os anjos vão vir, eles sempre vão estar ao nosso redor. Nós só precisamos saber disso, que eles estão aqui. Nós nem sempre vamos precisar vê-los. Na maioria das vezes, nós não vamos vê-los, mas eles estão conosco. Se nós estivermos guardando os mandamentos e buscando seguir ao Salvador Jesus Cristo. E essa aula, esse testemunho que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que vocês falaram amém no mudo. Amém. Então, vamos lá, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. O convite continua aberto para que vocês possam ter esse tempo de 15 minutos para liderar uma discussão conosco sobre qualquer coisa que vocês estudarem, quiserem falar sobre. Vocês fizeram um estudo para aprender mais em relação ao seu próprio testemunho, em relação à história da igreja, em relação ao evangelho. E é só avisar lá no nosso grupo que eu já me preparo para que tenha esses 15 minutos para que vocês possam compartilhar conosco, tá bom? Agora, Grazi, você pode oferecer a nossa oração de encerramento?
Estão me ouvindo? Tá. Nosso amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta aula. Te agradecemos pelos ensinamentos, pelo fortalecimento do nosso evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, pela nossa semana. E te pedimos que possa nos dar mais luz e entendimento para que nós possamos nos fortalecer e ajudar também, Senhor, as pessoas que estão nessa complexidade. Que nós possamos sair mais fortes e cada vez mais, a cada semana, poder contribuir e aprender um pouco mais sobre o teu evangelho. Te pedimos um restante de semana abençoada e te pedimos que abençoe os nossos familiares e os nossos famílias. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, meninas. E deixa eu aqui encerrar. Eu sempre esqueço isso. Eu não, como é o nome? Eu não coloquei o nome nas